dos dependentes. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Os pais ou o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições. A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes: equiparam-se a filho na condição de dependente de que trata o inciso 1 do caput exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no parágrafo 3º do artigo 22. O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante a apresentação de termo de tutela. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantenha união estável com o segurado ou segurada. Considera-se união estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre pessoas, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 1723 da Lei 10.406 de 2002, Código Civil, desde que comprovado o vínculo na forma estabelecida no parágrafo 3º do artigo 22. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior aos 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 143. A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso 1 é presumida e a das demais deve ser comprovada. Para fins do disposto na alínea C do inciso 5º do caput do artigo 114, em observância ao requisito previsto no parágrafo 6º-A, deverá ser apresentado ainda início de prova material que comprove união estável pelo período mínimo de 2 anos antes do óbito do segurado. Será excluído definitivamente da condição de dependente aquele que tiver sido condenado criminalmente por sentença transitada em julgado como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. A perda da qualidade de dependente ocorre, para o cônjuge, pelo divórcio ou pela separação judicial ou de fato, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado. Para companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos. Ao completar 21 anos de idade, para o filho, o irmão, o enteado ou o menor tutelado, ou nas seguintes hipóteses, se ocorridas anteriormente a essa idade: casamento, início do exercício de emprego público efetivo, constituição de estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria, ou
concessão de emancipação pelos pais ou por um deles na falta do outro, por meio de instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença judicial, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos, e, para os dependentes em geral, pela cessação da invalidez ou da deficiência intelectual, mental ou grave, ou pelo falecimento. O filho, o irmão, o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos três últimos, se inválidos ou se tiverem deficiência intelectual, mental ou grave, não perderão a qualidade de dependentes, desde que a invalidez ou a deficiência intelectual, mental ou grave tenha ocorrido antes de uma das hipóteses previstas no inciso 3º do caput. Para fins do disposto no parágrafo 1º, a data de início da invalidez ou da deficiência intelectual, mental ou grave será estabelecida pela Perícia Médica Federal.